bem-vindo às Crônicas Romanas, episódio 67. O que aconteceria se Júlio César tivesse sobrevivido? No episódio anterior, nós vimos aquele dia em que Roma parou, quando Júlio César foi assassinado ali no Senado por um grupo de senadores, no dia 15 de março de 44 a.C. Esse assassinato, que teoricamente foi feito para preservar a República, na nossa linha do tempo, acabou acelerando a chegada do Império Romano. Mas hoje a gente vai usar uma tradição ali das revistinhas da Marvel dos anos 80, onde existia uma série chamada O que Aconteceria Se, onde a gente observava futuros alternativos, de certa forma o começo dessa história do multiverso, né? Mas como é que a gente poderia pensar o que teria acontecido se o Júlio César não tivesse ido ao Senado naquele dia, se ele tivesse lido aquele bilhete que ele recebeu no caminho, se ele tivesse conseguido derrotar os conspiradores que o atacavam e que tivesse o Marco Antônio entrado ali no Senado e protegido o Júlio César? Tem muitas maneiras que aquela conspiração poderia ter dado muito errado. Então, hoje eu vou tentar, na medida do possível, usar os planos que eram de Júlio César para tentar entender o que teria acontecido se ele não tivesse morrido e se ele tivesse começado aquela campanha que ele estava planejando para começar no dia 18 de março e como isso teria mudado a nossa história. A gente sabe que a campanha dele ia começar saindo ali de onde hoje é a Grécia e passando pela Dácia, que é uma região que pega ali a área da Romênia e da Bulgária hoje. Se o César tivesse ido por ali, provavelmente ele teria vencido, porque aquele reino estava num momento de transição política difícil. Ele estava com 16 legiões sob o comando dele, que ele estava querendo invadir, na verdade, o Império Parta, né? Ele teria ido ali ao redor do Mar Negro, né? Teria entrado pela Armênia, em vez de fazer o erro do Crasso, que foi entrar pela Síria, né? Esse era o plano do Júlio César. Então ele teria provavelmente passado pela Armênia e, com a experiência que ele tinha como líder militar e com as 16 legiões que ele tinha organizado, provavelmente ele teria tido uma boa vitória sobre o Império Parta. Isso teria estendido o Império Romano até ali onde hoje a gente tem o Afeganistão, né, o Irã, mais ou menos. Os planos de Júlio César, segundo alguns historiadores antigos, era de partir daí, parar essa conquista ali, né, onde hoje é o Afeganistão, o Irã, subir pelo norte do Mar Cáspio, que na verdade era um local onde o Pompeu tinha ido, né? A gente sabe que o Pompeu foi o cara que chegou mais ao leste ali do Mar Cáspio. Ele planejava subir por ali e entrar e voltar para Roma pelo norte, né? Hoje uma parte ali a gente chama a Rússia, a Polônia, a Ucrânia e onde eram as tribos germânicas, que onde é a Alemanha hoje. Ele voltaria pela Roma. Esse plano levaria provavelmente uns 10 anos. O Júlio César tinha 56 anos quando ele foi assassinado. Então é possível imaginar que ele voltaria de Roma a Roma 10 anos depois, tendo derrotado o Império Parta e tendo derrotado as tribos germânicas, como ele passou ali 5 anos derrotando as tribos gaulesas e criando o que hoje a gente chama da França. Esse é um episódio, o cenário provavelmente que eu acho mais interessante do ponto de vista geopolítico internacional da antiguidade. Teria mudado, né, o mapa que a gente conhece, teria criado mais problemas depois. Muitos dos vídeos que eu vi sobre o que aconteceria para fazer esse episódio, o que aconteceria se o Júlio César não tivesse morrido, se atém à questão da política romana. Eu estou querendo aqui me ater mais à questão da geopolítica mundial do Império naquele momento, né? Para mim é mais interessante. Esse seria provavelmente o cenário mais plausível, né? Se ele não tivesse morrido em batalha, alguma coisa assim, ele teria ido, conquistado a Dácia, passado pela Armênia, conquistado o Império Parta, subido pelo Mar Cáspio e voltado para Roma pelo norte, conquistando e integrando ali as tribos germânicas ao Império Romano. Teria sido uma mudança no curso histórico muito grande. E pode ser que esse seja uma das alternativas. A outra possibilidade, já que a gente conhece o Júlio César aqui há vários episódios, a gente sabe do respeito que ele tinha, de uma certa inveja que ele tinha do Alexandre o Grande, né? E o Alexandre, a gente sabe
ele não parou ali onde hoje é o Irã, né? O Alexandre ele foi até a Índia. Então eu tenho um cenário diferente na minha cabeça, que eu imagino Júlio César indo até a Índia, né? Os romanos eles sabiam da existência da Índia, claro, pela própria história do Alexandre. Eles tinham um comércio muito grande entre Roma e Índia durante toda a antiguidade, a questão das especiarias desde a antiguidade. E eu imagino que por conta do Júlio César conhecer a história do Alexandre e invejá-lo, ele talvez tivesse ido além, né? E talvez tivesse ido até a Índia. E a gente pode até imaginar um cenário onde Júlio César chegasse à China. Existia um conhecimento de que existia um reino além da Índia, né? Mas não há registros de contatos entre a China e Roma, pelo menos até essa época aí antes de Cristo. No próximo episódio, a gente volta para a nossa linha do tempo, onde Júlio César não escapa da conspiração, e a gente vai entender como isso vai apressar o fim da República e criar o Império Romano. Um grande abraço.